saudamos a todos e os convidamos para unir-nos em pensamento, rogando ao Criador e ao Mestre Jesus que nos envolvam nos mais puros sentimentos de amor, de fraternidade, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, para que a sua paz nos envolva a todos e o seu amor nos abençoe. O progresso, que vamos falar, né, da lei do progresso, o progresso se realiza constantemente, por vezes de uma forma quase imperceptível e em muitas instâncias que só com o tempo dele nos apercebemos, conforme tem oportunidade de nos relatar o espírito André Luiz na obra A Caminho da Luz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Muitos sequer percebem ou ocorre que a lei do progresso é uma lei divina, ou que o progresso é uma lei divina. O codificador Allan Kardec descortina-nos essa lei eterna e imutável na terceira parte de O Livro dos Espíritos, destacando as leis físicas que regulam os movimentos, as relações da matéria bruta, e as leis morais que dizem respeito especialmente ao homem e às suas relações. Nessas leis, que ele, por questões didáticas, conforme até a sugestão dos benfeitores espirituais, apresenta para melhor entendimento. Então, destaca as leis que dizem respeito aos deveres do homem para com Deus, como a lei de adoração e do trabalho. Para consigo mesmo, que é a lei de reprodução, conservação e destruição, e do homem para com o próximo, que são a lei de liberdade, de sociedade, de igualdade e de progresso. Resumindo ou encerrando com a lei de justiça, de amor e de caridade, que é, na verdade, o resumo de todas as demais. Porque se nós agirmos, ou se nós tivermos como ponto de ação a justiça, o amor e a caridade, nós estaremos cumprindo todos os preceitos divinos. Então, o princípio pensante nos relata Gabriel Delany na obra Evolução Anímica, que o princípio pensante percorreu lentamente todas as escalas da vida orgânica e, por essa razão, por essa ascensão ininterrupta, por séculos inumeráveis, pôde, então, lentamente fixar no seu invólucro fluídico, no seu perispírito, todas as leis da vida vegetativa, orgânica e psíquica. É aquele processo todo de evolução que também tão belamente nos relata André Luiz na obra que já citamos, Evolução em Dois Mundos, porque toda essa evolução é obra de séculos e séculos. A lei do progresso, aplicada ao espírito, ela nos esclarece que, criado simples e ignorante, através das sucessivas encarnações, o espírito se auto-aperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial para se elevar, então, à condição de pureza espiritual. No comentário que faz o codificador, na questão 190 de O Livro dos Espíritos, nós dissemos que a terceira parte é que se refere às leis morais, mas há outros comentários relativos
à lei do progresso, como a que ele insere no comentário à questão 190 do Livro dos Espíritos, destacando que a vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo que cada qual é uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na nossa vida corpórea, na vida humana, há dias que são para nós infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Nós lembramos que, com esse objetivo de progresso, ao reencarnar, quando o espírito, pela sua condição moral, pode fazer, tem discernimento, com o auxílio dos benfeitores espirituais, ele escolhe a sua programação reencarnatória, que melhor lhe proporciona o progresso de que ele necessita. Mas muitas vezes, e na grande maioria, relatam os espíritos, que não conseguimos cumprir aquela programação a que nós nos propusemos e que foi endossada pelos benfeitores espirituais em condições de nós podermos cumpri-las. Então, vemos com isso, e está na própria obra, né, que fala no próprio Livro dos Espíritos, que a marcha do progresso ela é lenta e gradual, justamente por essa nossa dificuldade de realizarmos tudo aquilo que nos seja possível na reencarnação. E ainda nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Então, o que ocorre? Aqueles que estão mais adiantados auxiliam o progresso dos demais, por meio do contato social. Quando nós falamos no início que as leis divinas, as leis morais, elas se permeiam, por exemplo, da lei da nossa convivência social, decorre o progresso, porque nos auxiliamos. Então, todas elas, toda a lei do trabalho, a lei toda a nossa convivência vai nos levando, propiciando-nos nos beneficiar do auxílio dos demais e, por outro lado, muitas vezes auxiliando os outros, como ocorre nas nossas famílias. Muitas vezes um dos filhos ou alguém da família tem uma dificuldade e os outros os auxiliam para vencer, para superar aquela dificuldade. E muitas vezes aquela mesma pessoa que tem uma dificuldade numa área tem facilidade na outra. Então, essa convivência é que dentro da lei de sociedade mesmo, né, nos propicia o progresso de uma forma também mais harmônica, mais fraterna e mais produtiva. As reencarnações ocorrem sempre numa condição e meio favorável ao nosso progresso, seja o corpo, o sexo, a família, o meio social, sempre são os mais adequados às nossas necessidades de evolução. E sempre são oportunidades valorosas para cada espírito, que, na verdade, suplica, muitas vezes, a oportunidade da reencarnação, para que ele possa, então, superar aquelas dificuldades que enfrentou e que não conseguiu fazer numa encarnação precedente e para que ele possa crescer. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, o codificador formula aos espíritos da codificação
uma pergunta, eh eh, para que eles nos esclareçam se por uma conduta perfeita, nós podemos, já nessa existência, nessa vida, superar, vencer todos os graus e nos tornarmos espíritos puros sem passar pelas intermediárias. Ou seja, um espírito que encarnasse na Terra pela primeira vez, se ele pode vencer todas as dificuldades e progredir até o nível, né, da perfeição relativa. E os benfeitores, sabiamente, nos respondem que não, pois que o homem, ele julga perfeito, aquilo que ele julga perfeito está longe da perfeição, que há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, dizem os benfeitores, por mais precoce que ela seja, ela deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E também, dizem eles, que um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito, ele deve adiantar-se em conhecimento e em moralidade. E se ele não progrediu, senão num dos sentidos, é necessário que ele o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, vamos lembrar que quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as suas provas seguintes. Por quê? Porque tudo aquilo que nós conseguimos realizar do nosso planejamento e oxalá consigamos fazer além daquilo que nós havíamos previsto, é adiantamento para nós, porque é esse progresso que é o objetivo maior de cada um de nós, do espírito. E quando o espírito realiza todo o aprendizado que aquele mundo onde ele está encarnado comporta, ele pode retornar a um corpo físico nesse mesmo mundo, com a missão de auxiliar os que ali permanecem, que muitas vezes os espíritos superiores pedem essa encarnação para auxiliar aqueles que ali estão, ou ele poderá reencarnar num mundo mais evoluído, até que não mais lhe seja necessário um corpo físico para a sua encarnação. E nesses mundos, evidentemente, nos mundos mais evoluídos, os próprios corpos não são de uma materialidade tão densa como a nossa, conforme esclarecem os benfeitores espirituais. Então, nós precisamos passar por todas essas etapas, mas nós vamos aprendendo de acordo com a nossa capacidade de assimilação e de evolução. Um outro detalhe importante, cujo esclarecimento nós vamos encontrar lá na questão 708, na letra A, é como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral. E os benfeitores espirituais nos esclarecem que, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, quando nós compreendemos melhor, desenvolvendo-nos intelectualmente, nós vamos compreendendo melhor. A compreensão que nós temos, por exemplo, de algo sobre o qual nós nunca estudamos,
E quando nós nos dedicamos a compreender qualquer área do conhecimento, nós vamos compreendendo melhor. É um desenvolvimento contínuo e gradativo. E quando nós entendemos melhor, nós temos a condição de resolver as situações pertinentes àquela área de conhecimento. Portanto, quando nós compreendemos, nós estudamos, nós lemos o Evangelho, nós vamos estudando e compreendendo por que nós estamos aqui, perdão, o objetivo da nossa reencarnação, como nós podemos fazer para nos melhorar. Então, nós vamos compreendendo. Quando nós temos esse conhecimento, nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos usar para nos melhorar, e se nós não usarmos do nosso discernimento, das nossas potencialidades, para a nossa evolução moral, nós teremos a responsabilidade sobre os nossos atos. Isso nos atos mais simples da nossa existência. Se nós, por exemplo, temos um excedente e nós vemos alguém passando fome e nós não auxiliamos com o mínimo necessário àquela criatura, é uma opção que nós fazemos, porque nós todos já conhecemos o dever que cada um de nós temos de auxiliar o nosso próximo. Dissemos anteriormente que aqueles mais evoluídos auxiliam os outros. Isso ocorre também na nossa vida material. Então, o progresso completo, ou seja, intelectual e moral, é o grande objetivo. E enquanto não houver o desenvolvimento do senso moral, o que pode ocorrer? Que o homem se sirva da sua inteligência, dos seus conhecimentos, para a prática do mal. Então, as paixões podem indicar desenvolvimento, mas não a perfeição. A perfeição está no nosso adiantamento moral. Então, nós vemos, né, na nossa própria realidade hoje, quantas criaturinhas que usam da sua inteligência para fazer o mal. Às vezes a gente ouve, né, situações de golpes, de falcatruas, de erros, de utilização da capacidade intelectual para praticar o mal. E nós ficamos pensando como seria se toda a nossa inteligência, de todos os habitantes do nosso planeta, utilizassem a sua capacidade de inteligência, de discernimento para o bem. Vocês já imaginaram como seria o nosso planeta? Então, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo vão se equilibrar, mas esse é o objetivo. E se nós lembramos, né, que dentro da lei divina, nós precisamos compreender que o homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, porque é uma lei, o progresso vai se efetuar com ou sem a anuência do homem. Entretanto, nós podemos retardá-lo quando fazemos isso que acabamos de dizer, quando nós utilizamos a nossa capacidade, a nossa força, o nosso conhecimento de forma equivocada, não compreendendo que nós teremos as consequências de todo o mal que nós possibilitarmos e pelo bem que nós deixarmos de fazer quando nós podemos. Então, o homem, o ser humano, não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque é da lei divina o progresso, porque ele tem de atingir a finalidade que a providência divina lhe ensinou. Ele se esclarece pela força das coisas, ou seja, muitas vezes pela nossa preguiça, pelo nosso desleixo, nós não fazemos aquilo que poderíamos fazer para o nosso próprio bem. E aí as situações da vida nos obrigam a isso.
Na questão 783 de O Livro dos Espíritos, fala que quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aquele velho chavão que nós ouvimos tantas vezes, quando nós não aprendemos pelo amor, chega a dor e nos obriga a progredir. Nessa mesma questão 738, destaca-nos uma frase que achamos importante, que diz: nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentânea que ofere nos seus interesses materiais. Mas aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a tormenta, as tempestades que saneiam a atmosfera e depois de a terem agitado com violência. Então, períodos de provas rudes e graves, testemunhos, é também um momento de grandes realizações, nos diz Joana de Ângeles. Então, destruindo o materialismo, o espiritismo contribui para o progresso, porque é uma questão que muitas vezes surge: como, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, conforme está na questão 799. Seja destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, porque o Espiritismo nos mostra justamente isso, abolindo os prejuízos de seitas, de castas, de cores, porque somos todos irmãos e caminhamos todos para o mesmo objetivo maior. Então, temos ali a solidariedade que deve unir todos os irmãos. E Joana de Ângeles nos diz lá no livro Leis Morais que, fazendo-nos ver que, embora os respeitáveis avanços da ciência em geral, que resolvem os problemas que afligem a criatura, impelindo-o para fora, o Evangelho projeta uma claridade íntima, ajudando a romper as amarras que a fazem infeliz. Ou seja, se nós nos desprendermos do materialismo, seguirmos as lições do Evangelho, nós vamos encontrar a nossa felicidade. Porque somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, e somente esse progresso pode fazer que entre as criaturas reinem a concórdia, a paz e a fraternidade, conforme está lá no capítulo 18, item 19 de A Gênese. E gostaríamos, então, de encerrar com duas frases que nos lembra a benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Sem o equilíbrio das duas asas, ou seja, o desenvolvimento intelectual e o sentimento, a ave não consegue voar planeando nas alturas, ou seja, nos manteremos aqui no chão ainda, em vez de evoluirmos. E do Garimpos de Amor, nos diz que o amor é o mais prodigioso fomentador do progresso moral, do qual decorrem todas as demais formas de desenvolvimento. Então, meus irmãos queridos, deixando o nosso carinhoso abraço com votos de muita paz, nós convidamos, vamos olhar para o nosso futuro, empregando toda a força do nosso sentimento, do nosso coração, para o progresso nosso e da humanidade, da qual todos nós fazemos parte e somos responsáveis, por fazê-la progredir. Muita paz a todos.